Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotimão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Vergonhoso. Vergonhoso é a palavra. Não existe adjetivo melhor para falar do jogo de hoje. Fim de jogo em Itaquera, o Corinthians ele empata com o Juventude, jogando em seus domínios pelo placar de 1-1. E o que é pior, o Corinthians empata com o Juventude em seus domínios com 2 jogadores a mais, jogando aí praticamente o segundo tempo inteiro com 2 jogadores a mais, né? Vamos por partes, vamos começar falando aí. Mais uma vez o Corinthians entra desatento no jogo, né? Mais uma partida aí onde o Corinthians entra com uma desatenção absurda. Não pode entrar num jogo e tomar um gol com 3, 4 minutos. É inadmissível isso. O time do Corinthians hoje, no primeiro tempo, na minha opinião, perdeu muitas divididas. Entrava desligado. Parecia que não faltava concentração. Os jogadores escorregando a todo momento. Pô, a gente sabe que o gramado de Itaquera escorrega justamente para fazer o adversário escorregar. Coloca uma chuteira decente, cara. Coloca aquela trava de metal para não cair. É tão difícil. O Corinthians sempre jogou desde 2014. Joga em Itaquera e os jogadores jogam com trava de metal porque sabe que vai molhar o gramado. É tão difícil assim colocar uma trava para você ficar em pé no jogo. Mais uma vez, né? Aí, além dessa falta de concentração, né, a gente pode falar aí sobre essa questão do controle de jogo. O Corinthians mais uma vez controla a partida. O Corinthians mais uma vez é superior ao seu adversário, né? Não dá pra falar que o Juventude jogou melhor. O Juventude jogou no contra-ataque desde o momento que fez o primeiro gol, né? O Juventude ele faz o primeiro gol e passa ali a jogar na base do contra-ataque. O Corinthians pressionou o Juventude. O Corinthians teve aí 64% de posse de bola. Criou 34 finalizações. É meio absurdo isso. E não consegue fazer gol, cara. É inadmissível isso. Rodada após rodada, jogo após jogo, campeonato após campeonato, adversário após adversário. E o discurso aqui é sempre o mesmo. Não adianta controlar jogo. Estatística não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede. E o Corinthians simplesmente não consegue colocar a bola na rede, cara. Seja com o Yuri Alberto, seja com o Giovani, seja com o Wesley, seja com o Romero, seja com o Pedro Raul. Não tem um cara nesse ataque pra colocar a bola pra dentro do gol. É inadmissível isso. Pô, pra jogar no time do Corinthians você tem que ter qualidade, pelo menos. É o mínimo. É o mínimo. Aí você vê esses caras que não conseguem finalizar, cara. No segundo tempo teve uma bola lá dentro da pequena área que o Giovani acaba atrapalhando o Alex Santana na hora de finalizar. Uma outra bola também do Pedro Henrique que ele isola. Aí no último lance do jogo, Pedro Raul de frente, 4 jogadores do Corinthians. Eu vou até colocar aqui a imagem aqui embaixo para vocês verem aí o print da jogada. 4 jogadores do Corinthians contra 3 do Juventude. Ele simplesmente finaliza na cabeça do cara que deitou no chão. Pô, gente, é inadmissível que o time do Corinthians não tenha um centroavante, não tenha um atacante que saiba fazer gol nesse elenco. E parabéns pro senhor Arthur Souza, né? O senhor Arthur Souza aí, garoto que vinha subindo da base, você poderia estar aí agora, ó. Você poderia ter resolvido esse jogo pra gente, mas não. Por conta de birra de empresário, você resolveu pedir rescisão, porque alegando aí atrasos que nem atrasados estavam. Parabéns. Destruiu sua carreira e destruiu com a possibilidade aí do Corinthians de usar você. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o jogo, né? O Corinthians ele toma um gol aí com 3, 4 minutos
Inclusive um gol que eu também vou colocar a imagem aqui embaixo agora, tá? Então quem tá no YouTube aí tá acompanhando as imagens, tá pode dar uma olhada aí. Que inclusive pra mim tava impedido, né? Não justifica a desatenção do time do Corinthians, mas pra mim tava impedido, né? E isso é importante a gente ressaltar, porque a gente vai falar disso no final do episódio de novo, mais uma vez falando de arbitragem aqui, e a gente vai continuar batendo na tecla tanto de arbitragem quanto da mídia. Cara, é inadmissível, meu. Eu não me desce tomar gol com 3 minutos de jogo. Não me desce porque precisa estar muito desatento no jogo pra isso. Mas enfim, depois que toma o gol, o Corinthians acaba pressionando. Inclusive, eu não cheguei nem a ver ao vivo o gol que o Corinthians tomou porque não deu tempo. Hoje eu não acompanho o jogo aqui em casa. E aí quando eu fui ligar a TV pra assistir o jogo já tava 1-0. Mas o Corinthians ele começa a controlar a partida, começa a ter ali tentando finalizar de fora da área, mas cara, é muito cruzamento, né? O time do Corinthians hoje ele abusou de cruzamentos sem ter alguém para cabecear ali dentro da área. O Coronado a todo momento ali, quando ele não tentava finalizar, inclusive boas finalizações que levavam perigo ao gol do Juventude, mas quando ele não tentava finalizar, ele cruzava e não tinha quem cabecear. Não tinha quem aproveitar esses cruzamentos. O Yuri Alberto, a gente sabe que passou aí pela cirurgia, inclusive melhoras pro nosso camisa 9. E o Pedro Raul, que é outro que pode também explorar essa ideia do cruzamento, não estava em campo. Então a gente tinha 2 jogadores que costumam jogar por baixo, que é o Giovani e o Wesley. E a gente abusando desses cruzamentos. Cara, não vai sair nada. Não vai sair nada. Até que no final do jogo, o goleiro do Juventude fez uma lambança, jogou a bola no pé do Giovani e acabou tendo ali que dividir com ele. E aí, no lance seguinte, o jogador do Juventude dá um carrinho, o Corinthians acaba perdendo ali a bola. E aí o juiz resolve dar a falta, né? E nessa falta que o juiz dá, ele acaba tendo que expulsar o goleiro, já que era a chance clara e manifesta de gol. Eu queria fazer um pronunciamento aqui sobre, eu não sei até onde seria falta, até onde seria pênalti, né? Até onde a vantagem do Corinthians realmente era ter a falta e a expulsão do goleiro, e até onde era ter o pênalti, porque pra mim o lance seguinte foi pênalti. E a partir do momento que ele dá a lei da vantagem, ele tem que avaliar o que é mais vantajoso pro time. E pra mim ali o mais vantajoso seria o pênalti, né? Mas enfim, goleiro do Juventude expulso. O Corinthians vai pro segundo tempo com a desvantagem do placar, mas com um jogador a mais. E logo no começo ali, com a entrada do Pedro Henrique, o Corinthians empata de cabeça. E a partir dali foi só, né? O Corinthians ele tentava ali, às vezes com Wesley, às vezes com o Pedro Henrique, alguma jogada pela ponta. Mas cara, é absurdo como não tem alguém para aproveitar algumas enfiadas de bola. O Garro deu algumas enfiadas de bola com boas condições, tanto para Giovani quanto para Pedro Henrique, e o gol não saiu. Cara, a gente tá falando de um Corinthians de Juventude, mano. A gente tá falando com todo o respeito do mundo ao Juventude, mas não dá pro elenco do Corinthians ser mais fraco do que o elenco do Juventude. Historicamente falando, não dá. Não dá, pela grandeza dos dois clubes, não dá. É isso que mais revolta, e ainda mais com 2 jogadores a mais, cara. É absurdo demais isso que a gente tá falando. A gente não tá falando de um Corinthians e Palmeiras, que são 2 times aí equiparados em questão de tamanho, de torcida, né? Cara, a gente tá falando de um Corinthians e Juventude. Isso beira o absurdo, cara. Isso beira o absurdo. Bom, vamos lá. Eu queria comentar aqui algumas coisas ainda sobre esse jogo, principalmente sobre a questão da arbitragem, tá? Já falei aqui sobre a questão do lance da expulsão do goleiro,
que pra mim o correto seria a marcação do pênalti, não a falta, né? Mas tudo bem. Só que aí, cara, a gente tem aí mais um lance na questão do VAR, né? O VAR que pra mim já havia errado no gol do Juventude, o VAR que já tinha ali validado um gol do Juventude que não deveria ter sido validado. E aí nós temos o lance no segundo tempo. Mais uma vez, vou deixar a imagem aqui embaixo para vocês verem, onde a bola ela bate no braço aberto do jogador do Juventude. Cara, eu não vou nem entrar no mérito de ser pênalti ou não ser pênalti. Eu não vou nem entrar no mérito dessa questão de decisão do árbitro. Eu vou entrar na questão aqui de análise do VAR. A regra de uso do VAR é a seguinte: o VAR ele vai checar se houve alguma coisa, certo? A menos que seja lance factual. O que seria o lance factual? O impedimento, certo? Agora, qual que é a função do VAR, né? O que é a regra? E aqui eu estou falando de regra. Eu não estou falando de opinião, eu estou falando de regra. O que a regra do uso do VAR ela diz? A regra do uso do VAR ela vai dizer que a função do VAR é verificar o lance, se houve alguma coisa, e aí a partir daí quem toma a decisão é o juiz, tá? Nós estamos tendo esse problema com o VAR desde que ele foi implementado no Brasil, e aí eu quero trazer mais uma vez a final da Copa do Brasil de 2022, a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil de 2023 e mais uma vez esse lance agora, tá? A gente está falando aqui de coisas que vão se repetindo, certo? Vamos lá. A bola bate no braço do jogador de Juventude? Bate. Qual que é a função do VAR a partir daí? Juizão, ao toque de braço, ao toque aí da bola no braço, vai até o monitor, olha e decide. O VAR não tem que decidir. O VAR não tem que tomar decisões em lances que são interpretativos. A função de definir se é pênalti ou não é do árbitro de campo. O que aconteceu na final da Copa do Brasil de 2022? Corinthians e Flamengo. Bola no braço do jogador do Flamengo. O juiz não vai até o monitor ver. O árbitro de vídeo pega e fala: ah, não é. Ele não tem que decidir. Corinthians e São Paulo. A bola bate no braço do Lucas. O VAR define simplesmente que ele não tem a intenção. Não é função do VAR. Mais uma vez, o árbitro tem que ir até lá e ver. Hoje, mais uma vez, a bola bate no braço do jogador do Juventude. Não é função do VAR definir se é pênalti ou não. A função é o juiz ir ao monitor e o juiz decidir se é pênalti ou não. Só que é incrível como no Brasil isso não funciona. É incrível como no Brasil quem decide é o cara que está lá na cabine. Porque é cômodo pro árbitro também. É fácil pro juiz pegar e falar assim: ah, o VAR disse que não foi pênalti. Bate no peito. Bate no peito. Você é o juiz de campo. Você tem que decidir. Só que não, é mais fácil. É cômodo falar que o VAR definiu. Né? O VAR não tá ali, o VAR não tá no estádio, o VAR tá lá numa cabine confortável no ar-condicionado, lá na sede da CBF. É absurdo. Aí, quando... Eu tenho todas as ressalvas do mundo com relação ao Andrés. Mas quando foi para ser votado a implementação do VAR no Brasil, o Andrés ele foi contra. Ele disse que primeiro era necessário profissionalizar os árbitros. Porque senão não ia adiantar nada ter um equipamento de vídeo com árbitros despreparados. Ele tinha razão. Tá aí, ó. Tá aí o que a gente tá vendo. Jogo após jogo é polêmica em cima do VAR. No meio da semana mesmo, pela Copa do Brasil, houveram dois lances muito parecidos. Um no jogo do Corinthians, foi o caso do Ranieri, onde ele foi expulso e justamente expulso. E um no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, onde o Veiga não foi expulso, por também ter entrado de sola no jogador do Flamengo. E aí? Qual que é o critério? Por que o VAR, lá no jogo do Palmeiras e Flamengo, não chamou e aqui chamou?
enquanto a CBF for conivente com esse tipo de postura do VAR, onde o VAR decide as coisas ao invés de mandar o juiz decidir, a gente vai continuar tendo essas palhaçadas, né? Porque agora, ainda mais agora, o juiz precisa falar, anunciar a sua decisão e explicar a sua decisão para o estádio. Mais um motivo para ele não ir até o VAR. Deixa que o VAR decide, deixa que o VAR define. É um absurdo o que acontece. E o Fabinho Soldado falou sobre isso. O Fabinho Soldado deu uma entrevista coletiva após o jogo, onde ele fala aí sobre essa questão do VAR. Do VAR não, ele fala sobre a questão da arbitragem. Que jogo após jogo, rodada após rodada, a gente tem que reclamar. Cada rodada é um dirigente diferente de um clube falando. É o do Botafogo, é o técnico do Palmeiras, apesar que esse daí sempre reclama quando perde. É o do Flamengo. É absurdo. É triste ver que no futebol pentacampeão, é triste ver que num país com tantos clubes campeões do mundo, num país onde futebol é paixão nacional, a gente tem rodada após rodada interferência da arbitragem. Justifica esse empate? Não justifica. Não justifica porque o Corinthians tinha 2 jogadores a mais. Era obrigação do Corinthians hoje ter resolvido o jogo, independente das decisões do juiz. Mas mais uma vez tem polêmica de arbitragem aqui, mais uma vez eu falando sobre isso. E vamos ver, o Corinthians ele fechou aí no decorrer do domingo, no decorrer do fim de semana, o acerto para o empréstimo do Thales Magno, né? Chega aí um atacante, coisa que a gente já vinha pedindo há muito tempo, que o Corinthians precisava contratar um atacante, o Corinthians precisava trazer uma peça para o ataque para ver se resolve esse problema. E vamos ver, eu queria que vocês deixassem aí no comentário do YouTube o que vocês acham dessa contratação, né? Vamos ver se ele chega aí para resolver, se ele chega para ser mais um, né? Porque que eu me lembro dele, do tempo que ele jogou no Vasco, era muito bom jogador, né? Esperamos que ele chegue aí e resolva esse problema crítico que está o ataque do Corinthians. Bom, Fiel, chegamos ao final aí de mais um Sportmão, mas antes falando aí sobre o próximo jogo do Corinthians. O próximo jogo do Corinthians é o jogo de volta pela Copa do Brasil, jogo que acontece na quarta-feira às 9h30 e será aí nos domínios do Grêmio, né? A gente não, se eu não me engano, ele vai... Bom, o Grêmio não joga lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano esse jogo vai ser, acho que no Paraná. Mas é o jogo aí de vida ou morte, cara. É vencer ou vencer. Aqui ficou 0x0. O Grêmio hoje ganhou bem. Eu tinha expectativa de que o Corinthians pudesse ir para esse jogo aí mais confiante, mas não é o que a gente está vendo, não é o que a gente vê baseado no resultado de hoje. E esperamos que o Corinthians consiga fazer gols, né? Porque vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito duro. E, cara, a manutenção aí do time na Copa do Brasil, nas Copas, melhor dizendo, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana, vão ser fundamentais aí para definir se a gente consegue disputar a Copa do Brasil do ano que vem, né? Porque a princípio nem com a vaga do Paulista a gente tá. Esse ano a gente ainda conseguiu aí beliscar uma vaga do Paulista, mas nem com a vaga do Paulista por enquanto a gente tá. Então assim, é urgente o Corinthians fazer essa manutenção nas Copas para conseguir disputar a Copa do Brasil do ano que vem, no mínimo. Fiel, um abraço, é nóis. Aproveitando aí, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Instagram e TikTok, e também no YouTube, tá? Você que nos escuta pelo YouTube, já aproveita para nos seguir. Siga aí também nas plataformas de streaming, no Spotify. Nós, abraços e vai Corinthians!